Olá, hoje o nosso encontro é com Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras Azaleia, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele conquistou diversos títulos brasileiros e chegou a ser apontado como uma promessa no automobilismo. Largou tudo no início da vida adulta e dedicou-se aos negócios da família em uma das principais empresas de calçados do mundo. Vamos falar agora com Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras Azaleia. Boa noite, Pedro. Bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre empreendedorismo e sobre os negócios da Vulcabras. Realmente, a empresa tem uma história muito grande. A Vulcabras é de 1900... Conta um pouquinho só para o nosso telespectador. A Vulcabras é de 1952. A empresa que nasceu fazendo botas de segurança e o sapato 752, que muitas pessoas lembram, algumas nem lembram mais, né? O sapato 752. Depois ela se tornou... O que é um sapato 752? 752 era um sapato de sola de borracha, bastante resistente, que era usado principalmente para trabalho duro, assim, para motoristas, entregadores. Era um sapato bastante resistente daquela época. Mas já nos anos 70, a empresa começou a se especializar em gestão de marcas internacionais. Então, a primeira marca que ela gerenciou no Brasil foi a Adidas. Nesse momento, a empresa ainda não era nossa, não era da nossa família. Contando um pouquinho rapidamente, a nossa família, meu pai e meu tio são fundadores da Grendene, lá de Farroupilha. Então, a gente tem uma tradição no calçado que vem da Grendene e depois a gente adquire a Vulcabras. Nessa época que a gente adquiriu a Vulcabras, já vinha com a licença da Adidas e aí começou a gestão de marcas internacionais, passou pela Vulcabras, Puma, Lotto, K-Swiss, própria Reebok, hoje temos a Under Armour. Mas nesse período a Vulcabras era uma gestora de marcas e também tinha esses sapatos de segurança, que a gente chama de segurança. Em 2007 veio uma oportunidade de adquirir uma outra empresa brasileira, a Azaleia. E a Azaleia vinha dentro da Azaleia a marca Esportiva Olímpicos, que é líder de mercado, já era líder de mercado na época, hoje é o calçado esportivo, tênis esportivo que mais vende no Brasil, é Olímpicos. E também as marcas femininas Azaleia e Dijan, super conhecidas no mercado. Então a empresa se tornou, a partir de 2007, em Vulcabras Azaleia, com essas divisões. Uma divisão esportiva que hoje tem a Olímpicos como líder, a Under Armour como uma licença, que acaba de chegar, 1 ano e meio, acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. A Under Armour faz o quê? Under Armour é a terceira maior marca do mundo, ela está só atrás de Nike e de Adidas, é uma marca americana jovem, ela começou com roupas e tênis, mas ela vem da roupa. O fundador, Kevin Plant, ele era um ex-jogador de futebol americano que suava muito. Essa história é interessante. E ele usava camisas de algodão. E essa camisa de algodão, ao longo do jogo, fazia com que ele ficasse muito pesado. Então, ele começou a desenvolver os tecidos tecnológicos para transpiração. Então, ele começou a fazer para ele, depois começou a fazer para os amigos, criou uma empresa, e hoje é uma empresa que fatura mais de 5 bilhões de dólares. Vocês representam essa empresa no Brasil? Isso, nós temos a licença para distribuição, fabricação, criação completa. É uma licença por 10 anos renováveis, que nós temos todos os direitos de operar a marca no Brasil, inclusive criar produtos, a gente é especialista em criação de calçados, produzir nas nossas fábricas e oferecer para o mercado. Podemos importar, podemos clonar produtos, podemos criar produtos. Então a empresa ficou com essas duas divisões fortes, que é a divisão do esportivo e também a divisão do feminino com a marca Azaleia. Além disso, o 752 antigo hoje a gente não fabrica mais, mas continua fabricando as botas de segurança, que são as botas Vulcabras. Pedro, eu não vou resistir. Sim. Por que 752? Porque a fundação é de 7 de 52. Da fundação, é a data de fundação da empresa. Me diz o seguinte, você, pelo que eu li aqui, os dados levantados, você não exatamente abraçou essa profissão de CEO dentro das empresas da família desde o começo. Certo. Você foi ser
piloto profissional. Exato, exato. Eu nasci... Conta um pouquinho dessa história. Eu nasci em Farroupilha, fiquei em Farroupilha até os meus 16 anos, depois fui morar em Porto Alegre, mas sempre gostei muito de automobilismo. Meu pai correu também, meu pai adorava automobilismo. E eu, aos 14 anos, que hoje em dia até um pouco tarde, eu ingressei no kart. Comecei a correr e comecei a fazer isso profissionalmente. Rapidamente eu me dei conta que era o que eu queria fazer. Então, contratamos equipes, começamos a montar patrocínios, comecei a gerenciar a minha carreira com alguns profissionais que me ajudavam desde muito cedo. Com 16 anos eu já corria a Fórmula 4. Com 18 anos eu já fui campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet e comecei a fazer realmente muito profissionalmente. Treinava com o Nuno Cobra, que era o meu preparador físico, que era o do Senna da época, e ingressei na Fórmula 3. Consegui ser campeão brasileiro pela segunda vez e fui vice-campeão sul-americano de Fórmula 3. Fiz isso durante 8 anos, mas nos 3 últimos anos, morando em Porto Alegre, eu também, além de estudar, estudava administração de empresas, Como achava tempo para estudar? Pois é, o estudo era bem complexo, porque como o sul-americano de Fórmula 3 viajava muito, eu tinha uma carta que me ajudava a me ausentar, né, e não ter essas Fazer um faltas. ensino à distância? Eu tinha, na verdade, eu costumo contar essa história, que eu fiz pouquíssimos amigos na faculdade, porque quando eu chegava eu precisava estudar, eu precisava copiar alguma matéria, eu precisava ficar nos intervalos, para mim não ficar muito para trás. Mas, além disso, eu queria empreender. E aí, não dentro da empresa, mas vinculado à empresa, eu montei o primeiro outlet de Reebok lá em 1994, no Rio Grande do Sul. Fiz um outlet. A marca Reebok era nossa da empresa, mas eu queria fazer minhas lojas sozinho. Essas lojas cresceram, acabei tendo 4 outlets da Reebok. Em 95 tem uma história interessante, que em 95 eu lancei uma loja de multimarca. E aí comecei a comprar as outras marcas, inclusive Olímpicos naquela época, antes de a gente ter a relação com Olímpicos. Em 95, a palavra site, isso já estava em muita evidência. E eu criei um site chamado Site Shoes para vender pela internet, em 95. E era complexo porque na época se vendia bem livros e CDs. E era muito complexo conseguir vender o calçado porque não tinha muita... As pessoas provavelmente queriam experimentar, né? Exato, e esse era o problema. Hoje você compra a sua numeração e a maioria das marcas, as formas são parecidas. Na época, as formas de cada marca eram muito diferentes. Então, o produto ia e voltava muitas vezes até que o cliente ficasse com o produto. E era algo muito recente, não era algo que no primeiro ano deu resultado. Eu mesmo pensei, talvez isso não seja para tênis, talvez isso não seja para vestuário, talvez isso seja para CDs mesmos e livros. Comida, etc. Era muito recente. Aí eu suspendi isso e continuei com as minhas lojas. Foi um período muito bom para mim, eu aprendi muito fora da empresa. Mas foi um período que eu comecei a parar de correr porque as lojas já estavam se tornando importantes e, por tradição familiar, eu comecei a me interessar pelos negócios da família, aí nossas fábricas e os nossos negócios todos. Aí eu não resisti, eu morava no Rio Grande do Sul, me transferi para São Paulo, onde é a sede da Vulcabras, onde era a sede da Vulcabras naquele momento, hoje está em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E transferi as minhas lojas para dentro da empresa e nós estávamos com uma necessidade de montar mais outlets. Naquela época se importava muito calçado e sobrava muito. Então, chegamos a montar mais 20 lojas no Brasil, onde eu fazia a gestão. Logo depois, eu comecei a entrar em outras áreas da empresa, na área de marketing, principalmente, que era onde eu gostava mais. Fiquei responsável pelo marketing. Foi um período em que a empresa estabilizada, com seus executivos, eu era um dos executivos, meu pai, inclusive, dentro do negócio. Pessoas muito experientes, eu bastante jovem. Gostava do que fazia, mas achava que precisava dar um passo maior, precisava me desenvolver mais. Aí, na crise de 2002 da Argentina,
os negócios na Argentina acabaram diminuindo muito de tamanho. E surgiu essa oportunidade, porque o licenciado na Argentina, que cuidava dos negócios da Grendene e também da Reebok, não ia mais continuar por causa dessa crise forte da Argentina. A Reebok nos oferece a marca na Argentina e eu estou num meeting em Boston, vendo tudo isso acontecendo. Eu disse, não, falei com meu pai, falei com os executivos, não, eu vou, porque era uma grande oportunidade de eu ir cuidar de uma operação sozinho. Né? Aí me transferi em 2003 para a Argentina, foi um período fantástico, porque você pega um país já com muita dificuldade, um escritório com 80 funcionários, precisando fazer uma reestruturação. Isso me ajudou muito na da Vulcabras, que nós vamos chegar daqui a pouco. Mas foi um período ótimo, porque o consumo na Argentina volta logo em 2003, 2004, e montamos uma grande operação, com fábrica, com tudo. Eu passei 4 anos na Argentina, morei 4 anos na Argentina. Em 2002 ainda o peso era 1 para 1? Naquela época, quando eu cheguei, era 2,80. Eu lembro direitinho, porque tanto o real quanto o peso era 2,80. Tá. Veja como estão as coisas hoje. Quanto é hoje, você sabe? Hoje está 60. Hoje nós não estamos mais lá, hoje já licenciamos, passou-se muitos anos, mas eles ainda têm muitas dificuldades. Hoje o país ainda enfrenta muitas dificuldades. Parece, né, pelos negócios que a gente... Nunca paramos de fazer negócios lá, mas parece que agora começa a melhorar um pouquinho de novo. A gente tem um distribuidor lá e os negócios começam a melhorar um pouquinho, mas é uma pena ver, né, porque é um país fantástico, fiz diversos amigos, eu gosto muito da Argentina. Vamos acompanhar essa recuperação, se ela realmente tem alguma consistência. Vou te interromper um minutinho só para a gente voltar, tá? No próximo bloco, continuamos com a nossa conversa com Pedro Bartelli. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do CEO da Vulcabras Azaleia, Pedro Bartelli. Em 2014, você assumiu a empresa como CEO. Em 2014, também foi a época que a empresa teve a sua maior crise histórica, né? Certo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como ela chegou nessa crise histórica e de lá para cá, o que foi feito para ela ter se recuperado desse jeito. Legal. Na verdade, quando nós compramos a Azaleia em 2007, fundimos, virou a Vulcabras Azaleia, a empresa veio crescendo bastante. Viemos fazendo grandes investimentos. Nesse período, em 2010, a Vulcabras Azaleia foi a maior empresa do setor, foi maior que qualquer uma, inclusive em faturamento. Em 2011, e aí nessa época o Brasil estava sediando Olimpíadas e Copa do Mundo, as marcas internacionais viraram os seus holofotes para o Brasil. E através do Brasil se promoviam para o mundo. Nesse momento, além disso, tinha uma crise internacional forte, onde sobravam grandes excedentes de produção na Ásia. Então, os países emergentes acabavam absorvendo muito esses produtos. As associações de produtores de calçado no Brasil conseguiram implementar uma tarifa antidumping Era de quanto? no ano de 2011, de $13 por par de sapato. Mas quanto por cento, mais ou menos, do preço do sapato? Não tem como calcular isso, né? Aumentava, do tênis. Poderia aumentar uns 30%, dependendo da média do calçado. E foi implementado somente na China. No ano da implementação do antidumping, as importações no Brasil cresceram, elas não diminuíram. E nós nos preparamos para absorver uma demanda que acreditávamos, inclusive, que ia diminuir um pouco, porque realmente havia muitas liquidações no Brasil, muitos produtos subsidiados. Você comprava um tênis no Brasil mais barato do que comprar nos Estados Unidos, isso não, toda a nossa carga tributária e tudo. Não, o mesmo tênis de marcas internacionais conhecidas. Então, nesse momento, a gente vinha fazendo grandes investimentos na empresa, vinha crescendo e veio um grande aumento de importações, o que fez com que a gente ficasse um pouco inchado, fez com que a gente perdesse rentabilidade e houve realmente, a gente fala, uma invasão de produtos importados. Por que o antidumping acabou não surtindo efeito? Porque ele foi feito na China e não na Ásia. Então, rapidamente, Vietnã, Indonésia, os países asiáticos
acabaram absorvendo isso e trazendo seus produtos para cá. No primeiro ano, a importação cresceu 40%, foi muito forte. Nesse momento, a empresa andava bem. Mas eles faziam dumping do dumping? Eles, na verdade, faziam dumping através das exportações que vinham de países que não tinham dumping, mas que são asiáticos. Então, os problemas... O Brasil é competitivo. O Brasil nós temos as melhores máquinas, os melhores profissionais. Nós exportamos mais de 500 técnicos para a Ásia logo nessa época que a China começou a produzir muitos calçados. O Brasil era mais competitivo nessa época. Nós somos competitivos, nós temos acesso às melhores máquinas de desenvolver produto, softwares. A gente tem tudo, a gente só não tem o custo de mão de obra que eles têm. O nosso custo no Brasil é entre 3 e 4 vezes superior ao custo deles. Mesmo hoje? Porque Mesmo o custo hoje. na China está subindo muito. Sim, mas aí você tem Vietnã, aí você tem Índia. Bangladesh, você tem Índia, você tem vários lugares. Esses são os problemas que a gente enfrenta. Mas nós tivemos que também desenvolver algumas estratégias aqui, que eu já vou contar. Mas, então, nesse período, entramos numa crise muito forte, a empresa estava com uma visão muito industrial, era um momento também de troca de visão da empresa, viemos acumulando diversos prejuízos, criou-se, porque se cria uma crise interna também, uma crise de confiança. Nesse período, a empresa, os acionistas, se viram obrigados a contratar uma consultoria, foi contratada a Galeazzi, e nesse período de praticamente 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos de Galeazzi na empresa, nós fizemos toda a parte de reestruturação muito dura, muito difícil, mas extremamente necessária. Então, além de fazer as reformas, os cortes de custos que a gente precisava fazer, nós precisávamos trocar o viés da empresa de uma empresa de viés industrial para uma gestora de marca com indústria, com diferencial competitivo. Te interromper um minutinho. A Galeazzi é conhecida, né, por enxugar custos. Certo. E ela começa normalmente pelos funcionários. Quanto ela cortou? Na época, a gente precisou... nós tínhamos uma outra ineficiência na empresa, porque da nossa tradição, a Vulcabras, ou a Grendene, tem grandes fábricas. A Azaleia tinha uma fábrica matriz e várias satélites. Tá. Então, a gente precisou cortar as satélites. Nós cortamos as fábricas satélites, enxugamos e concentramos a produção na matriz. Nisso saiu um bom contingente de pessoas, saiu uns 30% no primeiro momento. 30% dos funcionários. 30% dos funcionários. Saiu, a gente precisou enxugar. Na verdade, foi mais ou menos o que a gente contratou desde a fusão. A gente teve que voltar ao tamanho que a gente tinha mais ou menos dentro da fusão. Contratou para atender a demanda que vinha né? crescendo, as demandas que vinham crescendo. Mas com essa invasão de produtos importados no Brasil, esse crescimento e esse posicionamento das marcas internacionais aqui, e essas importações crescendo muito, os preços baixaram, as rentabilidades baixaram. Eu não posso falar pelas outras marcas, mas eu tenho certeza absoluta de que as marcas internacionais tiveram muitas dificuldades nesse período no Brasil e continuam tendo. O Brasil é um país muito difícil de ser administrado. Em termos de impostos, de complexidade, de volatilidade. Distribuição, capilaridade, estradas. Ele é um país complexo. Não por nada a gente sempre distribuiu ou licenciou algumas marcas no Brasil e agora nós temos a própria Under Armour que estava tendo dificuldades no Brasil para operar e através da gente já no primeiro ano já consegue ter resultados positivos. Reestruturação feita, corte de custos, a empresa voltou a ter... Vocês fizeram isso tudo em quanto tempo? A gente começou, na verdade, em 2012. Tá. Em 2012 a gente começou, levamos uns 3 anos para estabilizar a empresa com consultoria e logo após sair a consultoria a gente começar a ter um EBITDA positivo na empresa. 2015 já foi um ano... Explica para o telespectador o que é EBITDA. Bom, na verdade,
nós usamos muito o EBITDA, porque o EBITDA nada mais é do que o lucro que a empresa tem, tirando algumas coisas não operacionais, por exemplo, os passivos financeiros, que eram muito grandes na época em que nós tivemos a crise. Acumulamos um prejuízo muito grande. Então, a empresa estabiliza em 2015, e aí começa um processo novo. Eu assumo de 14 para 15, a Galeazzi sai, eu assumo. Durante o período da Galeazzi, eu fiquei muito ativo, me dei conta rapidamente que eu precisava assumir a empresa, que eu já tinha muitos anos de empresa, tinha uma credibilidade, tem uma credibilidade muito grande com a própria empresa. Eu acho que o meu relacionamento com toda a equipe administrativa, de fábrica, é muito boa, continua sendo muito boa, é muito boa e já era. Então, eu tinha que me preparar para assumir. Era uma reestruturação muito grande, né? A própria Galeazzi sempre fala... Mas vocês quase venderam a empresa nesse período, né? Na verdade, nós estávamos, na época, procurando um sócio estratégico, né? A nossa dívida era muito grande. Nós tínhamos mais de R$ 1 bilhão de reais sócio de dívida. financeiro. Um sócio financeiro. Mas, felizmente, nós conseguimos adequar a empresa, e aí veio a parte que precisava realmente transformá-la numa gestora de marca, mas com uma indústria como um diferencial competitivo. Nesse momento, nós contratamos algumas pessoas, promovemos algumas pessoas de muitos anos na empresa a cargos de diretoria, por exemplo, desenvolvimento de produto, e nesse período tudo foi melhorando. Acho que Encaixando. tudo foi se encaixando. Eu acho que um grande mérito meu foi saber promover essas pessoas, buscar pessoas e colocá-las com autonomia nas áreas onde elas sabiam muito e muito mais do que eu. Né? Esse período foi muito bom, a gente começa a crescer e cria uma empresa muito rápida, muito ágil, muito flexível, e esse é o grande diferencial competitivo que eu quero comentar um pouco, que faz com que a gente consiga, por exemplo, com a Olímpico, ser líder de mercado, competindo com todas as marcas internacionais. Todas as marcas internacionais. Eu estava vendo aqui, o brasileiro, né? O que ele mais valoriza num sapato, num tênis, numa sandália? Vocês têm pesquisas em relação a isso? O que é conforto, é beleza, é durabilidade, preço? Sim. Depende que ramo, né? O esportivo é um, feminino é outro, chinelos, por exemplo, é outro. Mas antigamente a gente falava que a beleza do calçado era quem mais importava. Hoje já o conforto já tem um peso muito importante. Até porque o tênis saiu do esporte, né? Hoje o tênis está no cotidiano das pessoas. Hoje, antigamente você não via um jovem saindo na noite, saindo para uma festa de tênis. Hoje você não vê um jovem sem tênis. Sem tênis. Né? E no trabalho mesmo, as pessoas estão usando muito tênis no trabalho. É lógico que não é o tênis de alta performance, não é aquele tênis para você correr, para você fazer uma maratona. E assim foi crescendo muito esse mercado. Né? Então, hoje você tem uma participação muito grande de calçados esportivos de performance, mas você tem os clássicos, os athleisure, você tem os produtos mais modais, que são confortáveis. Uma azaleia, uma sandália, que é a sandália azaleia, né? A azaleia é de 56, né? Um sapato que é top of mind, né? O sapato feminino top of mind no Brasil, todas as pesquisas mostram isso há muitos anos. Mais que as havaianas? No sapato feminino. A Havaianas já está na categoria de chinelos, mas quando a gente faz as pesquisas, a Azaleia é a marca mais conhecida. Não é tão representativo dentro do nosso negócio. Os calçados femininos representam menos de 20% do negócio. O nosso grande negócio está baseado nos calçados esportivos. A Azaleia entrega um calçado de ótimo custo-benefício, e que tem muito conforto. Por quê? Porque a gente usa uma matéria-prima que é a matéria-prima mais nobre dos calçados, que é o EVA. O EVA, para quem não conhece, todos os tênis, a parte branca das solas é EVA, que é essa espuma mais macia. Você trabalha com diversos tipos de densidade. A Azaleia só usa EVA nas suas plataformas, nos seus chinelos.
E os tênis que a gente faz, são todos eles feitos de EVA, que é essa parte do meio da sola, e embaixo tem borracha. Os outros tênis que são fabricados têm esse mesmo? Não, existem tênis mais populares que são fabricados com outras matérias-primas, por exemplo, PVC, etc. Mas as marcas internacionais, todas elas usam o EVA. O EVA que dá o molejo, é isso? Isso, aí você consegue trabalhar densidades, você consegue trabalhar anatomias. As palmilhas hoje em dia são um investimento muito grande que todas as marcas têm feito, privando o conforto. Mas você compra a palmilha à parte? Não, produzo também. Produz. Algumas coisas eu compro em terceiros. O tênis, né, o sapato, ele é dividido entre sola e cabedal. O cabedal é a parte superior. Tá. Alguns cabedais eu compro de terceiros, algumas palmilhas eu compro de terceiro, mas todos os produtos eu termino em casa. Eu não compro o sapato terminado de terceiros. O que faz o brasileiro rejeitar um tênis, um sapato? Vocês já perceberam isso, de alguma maneira? Olha, o brasileiro sempre foi muito ligado em marcas, né? Sempre foi muito ligado em visual, tecnológico e em marcas. Mas acho que com toda essa conectividade, com toda essa informação que existe atualmente, eu acho que é difícil um brasileiro comprar 2 vezes um calçado que não tenha durabilidade. Durabilidade, né? Eu imaginava isso. O brasileiro, isso é no mundo inteiro, você acha? Acho que sim, mas especialmente no Brasil, um país onde o consumo do per capita no Brasil é de 4 pares por habitante. Isso parece ser fantástico. Os Estados Unidos são 7. Mas quando você tira os chinelos de dedo, né, brasileiros, Havaianas, Ipanema, etc., o consumo cai para menos de 2. É muito baixo. Tá. Então, o brasileiro, quando compra um tênis, ele compra esse tênis, ele vai usar em todas as ocasiões. E vai pesquisar, né? Tudo, né? Isso. Pedro, vou te interromper só mais um pouquinho, 1 minutinho. No próximo bloco, tem mais conversa com o CEO da Vulcabras Azaleia, Pedro Bartelli. Fique conosco. Voltamos com o CEO da Vulcabras Azaleia, Pedro Bartelli. Pedro, estamos agora numa nova era aqui no Brasil. Eu quero saber se esse novo governo teve algum avanço, retrocesso em relação ao teu setor. Olha, eu vejo que os governos têm se sensibilizado com o nosso setor ao longo dos anos. Que sofreu muitos anos de dumping, né? Sim, sofreu e sofre ainda, mas nós temos visto algumas sinalizações positivas. Existem alguns estados que diminuíram o ICMS, como o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul. Nós temos uma tarifa de importação de 35%, que ela é necessária e que está mantida. Eu acredito muito que... IPI? IPI. Quanto é estável o IPI? Continua estável. Não, e falando nisso, não vejo sinalizações de mudanças. Eu acho que... Você é a favor de uma reforma tributária? Eu sou a favor de uma reforma tributária, mas acho que ela é muito complexa, né? Alguns estados também têm seus incentivos fiscais e isso baseou a instalação de várias empresas, por exemplo, uma das nossas, ou as nossas, no Ceará. Então, tem que cuidar muito com isso, porque são regiões bastante pobres e que as indústrias que estão nessas regiões, não só do calçado, mas outras, acabam sendo prioritárias no desenvolvimento humano dessas regiões. Para você ter uma ideia, por exemplo, em Horizonte a gente tem uma fábrica e o desenvolvimento humano de Horizonte, que é uma cidade do interior do Ceará, é 4 vezes superior à média nacional. E por causa especificamente por causa da nossa fábrica. Quando nós chegamos, tinha 17 mil habitantes nessa fábrica, nessa cidade. Hoje é uma cidade de 70 mil habitantes, 22 anos depois, e nós empregamos 9 mil pessoas. Engraçado, isso me veio também, estão me vindo muitas ideias hoje. Nos Estados Unidos, as federações, que é uma federação, os estados, eles fazem as suas próprias políticas de tributárias, independente da União, né? A União tem uma interferência muito pequena nisso.
Esse é um modelo sonhado, acho que para todos os empresários e todos os brasileiros. Você acha que algum dia esse tipo de coisa chega ao Brasil? É muito difícil falar. Pode ser. O Brasil é complexo, né? O Brasil também é muito grande e o sul do Brasil é um Brasil, né? O centro é outro, o Nordeste é um completamente diferente. Mas independente de tudo, eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu estou Quanto otimista. vocês cresceram o ano passado? O ano passado, nós estamos para fechar o nosso balanço agora, não posso divulgar os resultados, mas em 9 meses nós já vínhamos crescendo 10%. 10%. E em 2018? Outros 10%. Nossa, então A gente não vem tem que reclamar, não. A gente vem crescendo 2 dígitos desde a época que a gente fez a nossa reestruturação, e aí 2017 foi um ano especial para a gente, porque a gente ingressou no novo mercado, a gente fez o nosso re-IPO em 2017. Era necessário para a empresa por 2 motivos: tinha uma dívida onerosa, hoje não tem mais a dívida, e nós precisávamos também modernizar a empresa. Então fizemos os investimentos necessários. A credibilidade do novo mercado é outra, né? É outra credibilidade. Bem mais firme, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, 2017, entramos no novo mercado, e no final de 2018, né, nessa sequência de perpetuidade da Vulcabras, de crescimento, nos surgiu a oportunidade de adquirir a Under Armour. Então, essa Under Armour, que é a marca nova, vem no final de 2018 e está até agora. Então, a empresa vem desde sua reestruturação tendo resultados positivos. Você poderia dizer que esse talvez seja um dos melhores momentos da empresa? Dos últimos 20 anos? Eu vou te dizer que a empresa está muito bem organizada. Eu estou na empresa, direto ou indiretamente, há mais de 20 anos, e no nosso nível de governança, de profissionalismo, nunca foi tão grande. E a clareza do que a gente quer do negócio também nunca foi tão grande. É verdade que o ano de 2019 não foi tão fácil quanto o ano de 2017, inclusive um pouco do ano de 2018. 2019 foi um ano complexo para o mercado, mas eu vejo uma retomada começando. Eu vejo a gente não vende a longo prazo, a gente vende a curto prazo, e esse é um grande diferencial competitivo nosso comparado. Não financiam? Não, é assim, os nossos concorrentes, eles compram na Ásia, então eles pré-vendem com 6 meses de antecedência. Tá. Então, os nossos clientes têm que comprar a maioria dos produtos com 6 meses de antecedência. Nós flexibilizamos tanto o nosso negócio que a gente consegue pegar o pedido do nosso cliente, comprar as matérias-primas, produzir e entregar em 45 dias. Não, isso é uma vantagem competitiva. Essa é a maior né? vantagem, além de termos produtos ótimos, marcas ótimas, a Olímpicos, por exemplo, líder de mercado, também é por causa disso, dessa O custo do flexibilidade. estoque Então, cai o que drasticamente, acontece? né? O meu cliente, quando ele compra com antecedência, ele tem que adivinhar o que vai vender naquele semestre que ele comprou. Funciona assim no mundo inteiro, por isso existem as liquidações. Então, algum produto que vende pouco vai ter uma liquidação, e o produto que vende muito não tem a reposição automática. Comigo tem. Então, além do meu cliente não ter grandes liquidações, ele pode ter a margem boa até o último par. Quando o produto vende muito bem, é uma diversidade enorme, ele pode repor não só a quantidade que ele comprou, ele pode repor 1, 2, 3, 5 vezes mais do que ele comprou. Então, ele potencializa muito a venda daquele produto. Maior. Agilidade maior. Esses seus concorrentes, eles produzem alguma coisa aqui no Brasil? Produzem. Talvez 40%, eu já não tenho estatística, mas 40% do que eles vendem no Brasil, eles produzem. Eles não poderiam fazer a mesma coisa que mas vocês? Mas eles não têm a indústria, então eles têm que comprar de terceiro. Então, esse terceiro também tem que ter um pedido com antecedência. Eles compram lotes e depois saem a vender. Então, sempre vai ter as liquidações. O Brasil é o 4º maior produtor de calçados do mundo. Quem é o primeiro? O primeiro é a China. Primeiro é a China. E o Brasil é muito importante nisso, e é um setor que emprega muitas pessoas. Então, eu acredito que a indústria nacional continua e se desenvolveu. Nós não produzimos para terceiros, a gente só produz nossas marcas, mas existem outras empresas bastante competentes no Brasil que produzem para essas marcas internacionais, não com a agilidade que a gente tem de entrega, mas tem uma boa qualidade. Também não tem uma diversidade tão grande, um investimento tão grande quanto a gente tem,
porque para enfrentar esses gigantes mundiais, a gente precisa ter as melhores máquinas, os melhores programas, os melhores produtos. Vocês têm financiamento de bancos públicos, bancos privados ou de todo mundo? Não, para construir as fábricas? nós temos, sim, alguma coisa de BNB. Isso no Nordeste. Para a inovação. Nós não temos mais o BNDES, nós tivemos uma época, inclusive uma época antes da nossa crise, nem era uma taxa muito atrativa na época, mas sempre tivemos apoio quando foi necessário, mas hoje praticamente é todo capital próprio. Com essa taxa de juros caindo vertiginosamente, não só no Brasil como no mundo, fala-se muito que agora é a hora da realidade, dos produtos reais, concretos, mesa, tênis, chapéu, enfim, da realidade voltar a ser valorizada. Como é que você vê a sua indústria daqui a 5 anos? 10, vai, 5, 10? Primeiro que o juro, né, ainda não refletiu como deveria refletir para o consumo, né? Não, né? Para o consumidor. Pelo menos eu não noto isso. Mas eu vejo a nossa indústria forte, eu vejo a Vulcabras Aleia como uma gestora de marcas próprias e de terceiros, crescendo no Brasil, expandindo, um e-commerce muito forte, o e-commerce inevitavelmente crescendo. Quanto o e-commerce representa para vocês? Hoje representa 15% do nosso faturamento os canais online. Nossa, já é bastante, né? É bastante, é bastante. Na verdade, alguns são parceiros terceiros, né, dentro disso, mas só tende a crescer. O mercado brasileiro de calçados vem sofrendo algumas mudanças interessantes, né? Algumas cadeias vêm crescendo, o e-commerce vem se tornando cada vez mais importante. As sapatarias tradicionais continuam fortes, mas vem existindo também as monomarcas. O Brasil não tinha muitas lojas de marcas únicas, né? Tá. Tanto no calçado feminino quanto no calçado esportivo já começa a aparecer mais lojas monomarcas. Então vai haver toda uma mudança. Eu daqui 5 anos acredito que a Vulcabras, depois de passar por todo esse período de reestruturação e se profissionalizar e ter esse caminho forte, eu acredito um crescimento bastante interessante. Pedro, aqui uma última mensagem para o nosso telespectador. O Brasil conseguiu se solidificar dentro dos conceitos democráticos, dos conceitos de livre mercado, e está pronto para crescer de novo? Ou existe algum temor de algum retrocesso em algum aspecto? Olha, eu acho que falta muito, mas eu acho que nós estamos avançando. Eu sou não só um otimista, como um grande incentivador. Todo dia que eu chego na empresa, eu falo, independente de qualquer fator externo, nós temos que fazer a nossa parte aqui. E eu acho que se cada um fizer a sua parte e não ficar esperando que outros façam, né, a gente tem toda a chance de ter o Brasil onde ele precisa estar. O Brasil é um país riquíssimo, um país muito forte, de grandes oportunidades. Eu já viajei o mundo inteiro, já morei fora em diversos países. Inclusive nos nossos vizinhos aqui, eu vejo a força que a gente tem. Se a gente soubesse essa força toda que a gente tem, conseguisse canalizar ela toda positivamente, eu acho que nós vamos ter anos muito bons para frente. Obrigada, Pedro. Não, obrigado. Quero agradecer você ter vindo aqui nos dar um pouquinho do seu tempo. Muito obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!